Bom, rapaziada, nessa aula de espelho esférico, né, vamos começar aprendendo o que é um espelho esférico. Na verdade, eu tentei desenhar uma esfera aqui, né? Não sei se está muito bonitinho, mas o legal é a ideia. Se você cortar um pedaço dessa esfera, estou marcando aqui em vermelho, né? Isso aqui na matemática se aprende com o professor, né? Que se chama calota esférica aí. Então, tirei um pedacinho, tirei uma casquinha dessa esfera, né? Aí eu posso polir a parte que seria esse buraco aqui, né? Ou a parte de fora, que seria essa barriga aqui, tá? Se eu polir a parte de dentro, estou indicando aqui, né? Essa parte seria a parte refletora. Eu vou usar o mesmo símbolo que eu usava para espelho plano, né? O lado oposto ao lado refletor. Eu coloco as três franjinhas, tá bom? Aí eu obteria um espelho esférico côncavo, ok? Do mesmo modo, se eu escolhesse polir o lado barrigudo, não, o lado de fora dessa casquinha aqui, eu colocaria as franjas do lado de dentro, aí eu obteria um espelho esférico convexo. Bom, eu tirei as esferinhas da figura, né? Na verdade, eu vou trabalhar com essa figura estilizada. Isso aqui representaria o espelho, né? Eu vou fazer a explicação com espelho côncavo, mas os elementos são os mesmos para espelho convexo, né? Então você tem o eixo, que seria o nosso referencial, tá? Vamos assim dizer. E o ponto onde o espelho cruza com o eixo chama-se vértice, letra V, do espelho esférico. O centro desse espelho seria o quê? Seria o centro da esfera que deu origem, lembra que eu tirei um pedacinho da esfera, né? A esse espelho aqui, tá bom? E no ponto médio, entre C e V, tem o ponto mais importante do espelho, que seria o foco, a distância focal desse espelho côncavo aí, tá bom? Então, nós temos uma relação, né? A distância do centro ao vértice, como isso aqui originalmente era uma esfera, né? Seria o raio dessa esfera aí, tá bom? Como o foco está no ponto médio, né? A primeira coisa que eu descubro é que o foco vale metade do raio. Tá? Ao aprender as propriedades da luz, os raios notáveis, né? Você vai perceber por que esse ponto, que é o foco, a distância focal, né? É tão importante para a gente. Tá? Então, qual que é a ideia da aula de hoje? Você vai ter um objeto e você vai ter que descobrir aonde se localiza a respectiva imagem fornecida por esse espelho esférico. Como eu falei anteriormente, eu vou falar primeiro com o espelho côncavo, né? E você vai perceber que as regras são análogas, tá? Para espelho convexo aí. Coloquei um objeto em cima do eixo aqui, né? Obedecendo às condições de Gauss, quer dizer, a princípio, o tamanho desse objeto não pode ser relevante perto, por exemplo, do tamanho do espelho aí, tá bom? Em vestibular, sempre se obedece às condições de Gauss, então não tem muito problema. Para desenhar a imagem respectiva disso aqui, eu vou utilizar os raios notáveis. Os raios notáveis são três. Na verdade, eu tenho que usar dois deles. Vocês já vão entender por quê. Eu vou enunciar os três, vou começar com o primeiro. O primeiro deles diz que todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo vai pegar no espelho e refletir passando pelo foco. Então, vou ilustrar essa propriedade aí. Vou partir da cabeça do objeto, né? Fazer um raio de luz. Vou colocar aqui de novo vermelho, né? No local onde ele pegar no espelho, você liga no foco aí. Ele sairia mais ou menos assim. Estou sem régua, vocês me perdoem aí, tá bom? É claro que aqui, para você descobrir a imagem, eu preciso ter o cruzamento de dois raios de luz pelo menos, tá? O que a gente faz é o seguinte, eu vou enunciar de novo. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo reflete pelo foco. Tá? Se vocês lembrarem, existe uma propriedade da luz chamada princípio da reversibilidade da luz, né? Que diz que todo caminho, basicamente é isso, que a luz faz no sentido, ela é obrigada a poder fazer o mesmo caminho de volta. Então, eu poderia usar a propriedade que eu falei para vocês invertida, né? Então, todo raio de luz que incide paralelamente reflete pelo foco. O que aconteceria se eu ligasse um raio de luz passando pelo foco, incidindo no espelho? Como eu falei que eu vou fazer o inverso, né? Todo raio de luz que incidir no espelho passando pelo foco vai refletir paralelamente. Então, o ponto onde ele está
eu faço uma reflexão paralela ao eixo. O local onde esses dois raios de luz que eu representei, né, por vermelho e rosa, né, o local onde eles se cruzam seria esse ponto aqui. Seria o quê? Seria a cabeça da imagem. Por que a cabeça da imagem? Porque os dois raios de luz saíram da cabeça do objeto. Então isso aqui em azul é o objeto, isso aqui em verde é a imagem. Quando você tiver que classificar a imagem no vestibular, você vai ter que classificar quanto ao tamanho, a orientação, tá? E a natureza. Vamos começar aí. Pelo tamanho seria você medir, é que aqui você não vai ter condições de fazer isso, né? Mas dá para eu contar quadrinhos aqui se você perceber que o fundo é quadriculado, tá? Então o tamanho dessa setinha verde é mais ou menos 4 quadrinhos, né? Essa seta azul tinha 6 ou mais quadrinhos. Então a imagem seria o quê? Seria menor do que o objeto. Tá bom? A segunda constatação, isso aqui é a classificação quanto ao tamanho, é que essa imagem aqui ela está de cabeça para baixo e o objeto estava de cabeça para cima. Então a segunda constatação é que a imagem em relação ao objeto é invertida. Essa é fácil de ver, né? E a última, um pouquinho mais complicada, você vai entender quando aparecer uma imagem virtual. Aqui, quando o cruzamento dos raios de luz aconteceu de forma direta, né? Se acontece isso aqui, nós falamos que a imagem é real. Tá. Vamos voltar um pouquinho então. Eu classifiquei quanto ao tamanho, deu menor. Eu classifiquei quanto à orientação, deu invertida, né? E finalmente, eu classifiquei quanto à natureza, deu real. Tá? O ideal é que você pense que essas três classificações você pode fazer com qualquer objeto em qualquer posicionamento em relação ao espelho esférico. Vamos ver um segundo caso aí? Bom, nesse nosso segundo exemplo, né, eu coloquei o objeto. Lembra que no anterior o objeto estava à esquerda do centro. Agora eu aproximei mais o objeto do espelho. Eu coloquei ele entre o centro e o foco. Como é que será que está essa imagem aí? Vamos repetir. Eu vou traçar um raio de luz saindo da cabeça do objeto, paralelo ao eixo. Aonde ele pegar no espelho, se liga no foco aí. Mais ou menos, tá? Falei, não leva a mal, eu estou sem régua aí, tá bom? Aí eu preciso de um segundo raio de luz, né? Reparem que aqui eu ainda consigo ligar no foco, apesar de dar lá embaixo. Ó. Se eu ligar então um raio de luz passando pelo foco, aonde ele pegar no espelho, eu vou sair paralelamente ao eixo. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Então, esses dois raios de luz, vou colocar aqui em verde claro, né? Eles vão se encontrar aqui, ó, tá? Mais ou menos. Então, a imagem vai ter no ponto de encontro, né? A sua cabecinha aí, tá? Então, seria essa imagem do objeto que eu coloquei inicialmente. Como é que eu classifico essa imagem aí? Aqui você não precisa nem contar quadradinhos, né? Essa imagem dá mais do dobro do tamanho desse objeto aí. A imagem é maior. Vamos repetir, estou classificando com relação ao tamanho. Com relação à orientação, o objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. Então ela é invertida. Esse aqui continua igual ao anterior. Tá bom? E finalmente, o cruzamento dos raios de luz, né, aconteceu de forma direta. Então ela vai ser real. Ok? Bom, nesse terceiro espelho, acho que vocês já perceberam uma parte do que eu quero demonstrar aí, né? Eu estou colocando o objeto cada vez mais próximo do espelho. Aqui eu coloquei à direita do foco, entre o foco e o vértice, que eu não coloquei aqui. Então vou desenhar a imagem, vou fazer um raio de luz que bate paralelo, e aí o que dá, eu vou ligar no foco aí. Tá bom? Repara que nesse caso eu já não conseguiria usar a propriedade invertida. Tá? Se eu tentar ligar no foco, ela não vai bater no espelho porque ia sair para a esquerda e o espelho está do lado direito. Então sou obrigado a utilizar a segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: todo raio de luz que incidir no vértice, tá, vai refletir com o mesmo ângulo. A moral da história, se você se lembrar de espelho plano, né? Vou tentar fazer mais ou menos o mesmo ângulo aqui, né?
Se eu falo para vocês que todo raio de luz que incide no vértice reflete com o mesmo ângulo, é equivalente a falar que o vértice é o único ponto do espelho côncavo, né, que funciona como espelho plano. Tá? Esse ângulo é igual a esse aqui. Tá bom? Aqui você percebe pela primeira vez que esse raio de luz cor-de-rosa jamais vai se encontrar do lado de cá com o raio de luz vermelho, que eles estão divergindo. Né? O que eu faço então? Eu vou prolongar esses raios de luz para o lado direito. O cor-de-rosa e o vermelho também. Ó. Vou prolongar esse aqui. Vai se encontrar mais ou menos aqui. Né? Então, onde se encontrar, como eu saí da cabeça do objeto, isso aqui seria a cabeça da imagem. Tá bom? Como é que eu classifico essa imagem, então? De novo, aqui não precisa nem contar quadradinhos. Ela é bem maior, vermelho é a imagem, né? O vermelho é bem maior do que o azul. Seria a setinha, que é o objeto. Tá? Aqui, o objeto está com a seta para cima, a imagem também. Então, ela é direita ou também chamada de direta. Ok? Imagem direita, classifiquei com relação à orientação. Aqui com relação ao tamanho. Falta classificar com relação à natureza. Talvez nesse terceiro exemplo você perceba a diferença para os outros dois. Nos outros dois, esse raio de luz contínuo encontrava direto com esse outro. Aqui não. Aqui, para eles se encontrarem, eu tive que prolongar para o outro lado. Então, quando você tem um cruzamento no prolongamento, né, dos raios, nós falamos que a imagem é virtual. Tá bom?